Juízes capítulo 6, versículo 6. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão Belclair, por esse convite. Deus continue abençoando ricamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio, que Deus abençoe. É um prazer conhecê-lo. Eu já tinha ouvido a voz, mas ainda não o conhecia. E é muito bom retornar aqui a esta igreja. Eu me sinto feliz por estar cultuando com vocês nessa noite. Juízes capítulo 6, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Juízes capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Podemos tomar os vossos assentos. Meus queridos, o livro dos Juízes, todos nós sabemos que é um livro que vai registrar muitas quedas do povo de Israel. É um livro que vai registrar muitos períodos de altas e períodos de baixa do povo de Deus. Nesse período, nós sabemos que Israel estava debaixo do governo teocrático, do governo direto de Deus, cujo governo passava pelas mãos de uma liderança que Deus levantava no meio do povo, e que o povo considerava essa liderança como um juiz em Israel. O período dos juízes foi marcado pela presença de 13 juízes, entre eles homens e também mulher. E esses juízes que Deus levantava, por meio deles, Deus o usava para apontar o pecado do povo e para trazer o povo de volta para a presença de Deus. O interessante é que toda vez que o juiz morria, o juiz partia dessa terra, na maioria das vezes, se não todas as vezes, Israel estava tudo certo, tudo tranquilo, servindo a Deus, mas bastava o juiz descer a cova, no outro dia eles começavam uma vida toda bagunçada novamente. Até que Deus levantava um outro juiz, e esse outro juiz se apresentava diante do povo, apontava os seus pecados, eles se convertiam novamente, e enquanto aquele juiz estivesse vivo, governando o povo, julgando as causas, o povo estava firme, até que o juiz morria e novamente o ciclo acontecia. O que eu percebo na leitura desse livro é que Israel acostumou a viver esse ciclo, e era um costume que passava até de uma geração para outra, porque o período dos juízes foi um período grande, um período extenso, e era um costume que se passava. E sempre eles faziam mal, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E não é diferente no capítulo 6. No capítulo 6, o primeiro versículo começa dizendo que Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel transgrediu a lei de Deus. Israel se afastou de Deus. E não precisa de muita inteligência para entender que toda vez que o homem sai do plano original de Deus para a vida dele, toda vez que o homem comete um desvio, toda vez que o homem sai do propósito que está estabelecido, sai daquilo que é a ordenança bíblica, ele vai padecer dificuldades, ele vai padecer necessidades, porque há uma grande diferença de passar por dificuldades dentro do propósito e passar por dificuldades fora do propósito de Deus para nós.
As dificuldades às vezes parecem ser as mesmas, e muitas das vezes são as mesmas, mas a diferença está em estar no propósito e estar fora do propósito. Quem enfrenta dificuldades dentro do propósito, estando no propósito, ele pode chorar, ele pode sofrer, ele pode passar uma noite de lágrimas, ele pode sofrer percas, porém, o choro que dura a noite inteira, ele tem uma promessa que de manhã tem alegria chegando. Agora, aquele que sai do propósito, ele vai chorar a noite toda, porém ele não tem a promessa de que a alegria chega de manhã. Mas a promessa, nem é promessa, mas sim uma alerta que ele tem é que um abismo puxa outro abismo. Então Israel, quando sai do plano e do propósito de Deus, eles agora estão saindo de debaixo da promessa. Eles estão saindo de debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Eles sabem o que Deus falou. A primeira coisa que a gente precisa observar nesse texto é que a decisão não é de Deus fazer com que Israel saia do propósito para fazer milagre lá na frente. A decisão de Israel sair do propósito, ela parte do próprio Israel. Ninguém toma uma decisão porque não queria tomar. As nossas decisões são tomadas quando nós decidimos que queremos. O pecado está diante de nós, basta nós escolhermos afastar-nos do pecado ou abraçarmos o pecado. Tem muita gente que diz, eu não queria, mas fiz. Na verdade queria, e fez porque quis. Essa é a verdade. O que aconteceu foi que não teve força suficiente, não fugiu enquanto era tempo, e a carne falou mais alto. Israel queria se afastar de Deus, porque cometer adultério era melhor, cometer prostituição era melhor para a carne. Eles queriam se afastar de Deus, porque viver uma vida promíscua era tudo que a carne desejava. Então eles queriam, mas eles poderiam ter evitado, eles poderiam ter corrido enquanto era tempo, mas ao invés de se afastar, eles se abraçam e faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Então quando eles fazem isso, eles saem do propósito e saem de debaixo da promessa. Quem está fora do propósito e quem saiu de debaixo da promessa, ele então agora está andando sozinho. Ele agora não tem mais um respaldo sobre a vida dele. Assim é o povo de Israel. Eles perderam o respaldo, agora estão por conta própria. E estando por conta própria, a Bíblia vai dizer que uma nação, Midian, se uniu com outras duas nações e disse, vamos atacar Israel. Isso é tão interessante que parece que inimigo sente cheiro de quem saiu de debaixo da promessa. Parece que o inimigo sente o cheiro de quem saiu do propósito. Eles falaram, agora é a hora da gente atacar o povo de Israel, vamos atacá-los. O juiz morreu. Eles talvez estão ali de uma maneira desorganizada, talvez estão dispersos, vamos atacá-los. E quando a terra de Midian, junto com os da montanha de Seir, se juntam e vão contra Israel, Israel não tem organização para se manter diante deles. Israel não estava naquele período aceitando o governo de Deus sobre eles, estão caminhando com as suas forças. E o que acontece é que os midianitas vão subjugar a nação, vão pegar Israel, vão vencê-los e vão dizer, a partir de hoje vocês estão debaixo do nosso domínio, porque uma coisa é certa, é dois senhores e dois caminhos, ou a gente está debaixo do domínio de Deus, ou a gente vai estar debaixo do domínio do inimigo, ou a gente está debaixo da promessa, ou então vamos estar debaixo da maldição, ou a gente está debaixo da bênção,
Ou a gente está debaixo daquilo que está contrário à bênção. Ou a gente está debaixo de uma vida de obediência, ou a gente vai viver uma vida desobediente. É dois caminhos e dois senhores, e é nós que escolhemos. Então, estando debaixo de uma vida desobediente, Israel agora entra debaixo do domínio dos midianitas. E os midianitas são estrategistas. Os midianitas, eles têm a estratégia de Satanás. Pastor, e qual que é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás não é te prender no calabouço. A estratégia de midianita, a estratégia do diabo, não é te matar de fome. A estratégia de Satanás é ruir todas as suas forças e parar a sua produtividade. Esta é uma das armas que o inimigo tem usado nos nossos dias, uma arma que tem sido de grande efeito. A falta de força que gera a improdutividade, e a improdutividade que gera o não desejo de gerar, de produzir frutos no reino de Deus. Olha só o que os midianitas fizeram. Eles podiam levar o ouro de Israel, eles podiam levar a prata, eles podiam colocar os israelitas para trabalhar nas suas lavouras, lá na terra de Midian. Eles podiam fazer isso tudo, mas simplesmente eles deixam Israel na própria terra e diz: pode viver aí, porém vocês estão debaixo do nosso domínio. Pode casar, pode separar, pode comer, pode beber, pode preparar a terra, pode plantar, mas vocês vão estar debaixo do nosso domínio. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Israel continuou a vida, plantou, semeou, e quando foi chegando o tempo da cega, o tempo da colheita, eles estão tranquilos dizendo assim: a gente está debaixo do jugo de Midian, mas está tudo dando certo, vamos plantar, vamos colher e vai ser mar de rosa. Mas eles ainda não haviam percebido a estratégia do inimigo contra eles. Quando chega o tempo de colher, quando chega o tempo de cegar, quando chega o tempo de ajuntar a produção, lá vem os midianitas, lá vem os da montanha de Seir, lá vem aqueles que se ajuntaram para destruir Israel. E quando eles chegam, eles dizem assim: é o seguinte, pode continuar colhendo, mas coloca nesse saco aqui, porque vai ser levado para a gente, vocês vão ficar sem nada. E a Bíblia diz que isso aconteceu no primeiro ano. Israel ficou muito triste, mas aí os midianitas dizem assim: ano que vem vocês plantam para vocês, ano que vem é de vocês, esse ano é nosso. Aí ano que vem eles começam a plantar de novo, começam a semear de novo, mas aí quando chega a hora da cega, a hora da colheita, quem chega? Os midianitas, e diz: é o seguinte, mudamos de ideia, a colheita desse ano também é nossa, a gente leva, ano que vem vocês plantam para vocês. Aí vem o terceiro ano, eles plantam de novo, com muita tristeza, mas diz: esse ano é nosso, vamos tentar. 2 anos de prejuízo, mas quando chega o tempo da colheita, quem chega? Os midianitas, e diz: ano que vem vocês plantam para vocês, é nosso também. Isso aconteceu por 7 anos. Durante 7 anos, os midianitas só esperavam a hora da cega, só esperavam a hora da colheita para chegar e para levar toda a produção de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que a cada ano Israel foi empobrecendo, de maneira que eles ficaram muito pobres e desanimados. E é aqui que eu quero que você preste atenção nisso. Eles se empobreceram e desanimaram. O problema não é estar pobre, o problema é estar desanimado. Porque um pobre animado, ele tem condições de mudar a história dele. Um pobre animado, ele levanta cedo para trabalhar. Um pobre animado, ele busca estudar uma forma de sair da miséria. Um pobre animado, ele tira a ideia da onde você nem imagina.
e nem vou dizer só um pobre, alguém que está passando por um aperto, meu irmão, como diz lá fora, ele dá os pulos, ele se ajeita para sair daquele aperto. Eu já passei aperto na minha vida, depois que a gente já estava casado, eu e minha esposa, a gente passou tempos de aperto, e eu lembro que eu já trabalhei de tanta coisa, já corri atrás de tanta coisa, para poder sair do aperto. A gente tem ideia que você diz assim, eu nunca imaginei ter essa ideia, eu nunca imaginei fazer isso. É lógico, nunca roubar, sempre dentro da lei. Você tem uma ideia e vai, porque embora você esteja em aperto, tem sonho aqui dentro, irmão. Embora você esteja, talvez, com aluguel atrasado, faltando dinheiro, faltando comida, mas tem projeto, tem promessa aqui dentro, tem animação aqui dentro, tem disposição aqui dentro. E deixa eu falar uma coisa para você, é isso aí que o inimigo teme. É isso aí que o inimigo treme. Satanás não teme um crente que está fraco. Satanás teme um crente que mesmo fraco ainda acredita na promessa. Satanás não está preocupado com uma igreja que está passando por dificuldade, que está sendo perseguida. Não, ele fica maluco da ideia quando ele encontra uma igreja que mesmo em dificuldade ainda crê que Deus é dono do ouro e da prata, que Deus abre porta onde não tem porta, faz caminho aonde não tem caminho. E nesta noite Deus me trouxe aqui para trazer esta palavra para o teu coração. Preserve a tua emoção, preserve a tua mente, não deixe o inimigo parar a tua produção espiritual. O que os midianitas foi fazendo com Israel, embora o historiador olhe para esse texto e diga assim, os midianitas usaram a estratégia de deixá-los pobres. Pela uma visão histórica, eles usaram a estratégia de deixá-los sem dinheiro, sem providências, porque um exército sem providência, uma nação sem providência, é uma nação sem exército. Porque um exército que não tem providência, não tem condições de preparar o metal para forjar a espada, não tem condições de preparar grupos de soldados para estratégias de guerra. Numa visão histórica parece que os midianitas estão empobrecendo Israel, mas numa visão espiritual, os midianitas estão tendo uma estratégia de Satanás, do inimigo das nossas almas, a estratégia de desanimar Israel. Porque quando chega o 7º ano, que eles levam toda a produtividade, um agricultor, um lavrador, olha para o outro e diz assim, rapaz, ano que vem eu não trabalho mais não, porque a gente está trabalhando para os inimigos. Ano que vem eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais, eu prefiro morrer. Porque, irmão, qual é o homem que na sua naturalidade, me entenda, na sua naturalidade, está trabalhando sem receber, ele prefere mais morrer do que continuar numa vida dessa? Porque isso fere o ego masculino, isso fere a nossa naturalidade humana. Porque se a gente sofre um sacrifício, é para ter uma recompensa. Então, eles estão desanimados, e quem está desanimado não vai querer guerrear. Os midianitas estão tranquilos. Quem está desanimado não vai querer levantar uma estratégia para derrubar a nação que está como oposição sobre eles. Quem está desanimado não vai querer encarar, não vai ter sonho, não vai ter projeto. Quem está desanimado não tem vontade de viver. Então, os midianitas acertaram a estratégia certa. Só porque tem um detalhe, e é disso aqui que eu gosto. Porque Deus, o dono da obra, aquele que viu alguém saindo do propósito, alguém saindo de debaixo da promessa, e ele deixou porque foi escolha, ele está olhando e dizendo, eu ainda tenho um projeto, a promessa está de pé. A promessa estava aqui, ele saiu para cá, mas a promessa continua aqui, esperando ele voltar. E para isso, Deus sempre pega
e preserva alguém que mesmo em tempos de miséria continua produzindo. Para isso Deus preserva alguém que mesmo na dificuldade continua acreditando que a promessa de Deus ainda está de pé. Aleluia! E o versículo que lemos mostra algo muito forte, que é um divisor de águas da história que eu estou contando para você até agora. Até agora a gente está falando só de derrota. Até agora a gente está falando de um povo desobediente que está sofrendo, de um povo que desanimou, de um povo que não tem mais força para lutar por um objetivo. Mas aí o que acontece é, eu não sei se foi todo o povo, eu não sei se foi uma parte do povo, eu não sei se foi uma pessoa no meio do povo, mas a Bíblia diz assim, que Israel empobreceu grandemente por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O versículo 6 é um divisor de águas aqui. A história deles aqui nessa passagem está dividida em dois tempos: antes e depois de clamarem ao Senhor. Porque quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, clamar, irmão, não é aquela oração que a gente faz, aquela oração preguiçosa, que a gente dobra um joelho, deixa o outro em pé, e fala 2, 3 palavras, já diz amém, deita para dormir. Clamar não é a oração que às vezes a gente chega aqui, o pastor chama para orar e a gente está cansado de um dia de serviço. E aí talvez o pastor falou 1000 palavras na oração, a gente falou só 2, oh, Jesus abençoa, amém, glória a Deus, tchau. Clamar, irmão, é a hora que a gente está no desespero. Clamar é a hora que a porta fecha, as dívidas chegam, o cobrador está na porta, o menino adoeceu. A mulher grita, acabou o arroz. E quando você vai no vizinho para pedir um pouquinho, ela grita, acabou o sal também. Clamar é na hora que todas as portas fecham, você não tem aonde buscar. Aí a gente só lembra de um lugar para entrar, o quarto. Aí tu entra no quarto, fecha a porta e tu grita. Às vezes a gente não faz isso, às vezes é dentro do carro, às vezes você vai para o monte, às vezes você sai andando pela rua. E aí você chora e clama. Clamar é isso, é nessas horas que a gente clama. É muito difícil alguém clamar quando tudo está bem, irmão. Quando tudo está bem, às vezes a gente pode agradecer, às vezes a gente pode interceder, às vezes a gente pode fazer uma oração pela vida de alguém em forma de intercessão, às vezes a gente pode orar para que Deus continue nos abençoando, mas clamar, na maioria das vezes, sempre é na hora que todas as portas se fecham. É por isso que todas as vezes que a gente lê na Bíblia que alguém clamou, a resposta é muito rápido. Porque quando alguém clama, é naquela hora que ele já bateu em todas as portas e todas elas se fecharam. É naquela hora que todas as probabilidades do homem foram esgotadas. É naquela hora que o médico assina e diz assim, está desenganado. É naquela hora que a causa se perdeu, aleluia. É quando termina o nosso limite, aleluia, que a gente clama. E alguém já disse, quando termina o limite do homem, começa o agir de Deus, aleluia. Esta noite nós estamos encerrando um propósito aqui, e eu quero dizer para você, o teu clamor Deus já ouviu. E eu não sei se já acabou o limite, eu não sei se você entrou aqui desanimado, mas eu sei de uma coisa, Deus já começou a agir na tua casa, na tua família, na tua parentela, nos teus negócios, na tua vida. Deus já começou a agir. Clamar é quando a coisa fica ruim, irmão. E aí eles clamam porque a coisa ficou ruim. É 7 anos sem ter nada. É 7 anos mendigando e trabalhando. Eles têm terra para plantar, mas a terra que era deles o inimigo está levando. Tem gente que está vivendo uma vida assim. Ele tem ministério, ele tem promessa, ele tem capacidade de crescer,
ele tem capacidade de ir longe, mas o inimigo vem minando as forças dele e bateu um desânimo tão grande, que mesmo com todas as capacidades, você diz assim: eu não dou conta, eu não consigo, eu não quero mais. O inimigo às vezes usou de uma frustração no ministério, e você se machuca com aquilo e diz: nunca mais eu assumo um cargo, nunca mais eu faço tal coisa, nunca mais eu quero isso, eu quero ficar quietinho aqui no meu canto. E hoje o Espírito Santo veio para incomodar você e dizer: nunca mais, diga esse nunca mais, toma posição, se levante e clame, porque Deus te deu autoridade e condição de ir avante e crescer. Israel tem homens para exército, Israel tem ferreiros para forjar espada, Israel tem terra para plantar, Israel tem pessoas capacitadas, mas Israel perdeu o ânimo. Precisamos ter ânimo. É por isso que Jesus disse assim: filhinhos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E alguém acrescenta, não está na Bíblia, mas acrescenta e diz assim: e vós também vencerá. Jesus não diz isso não. Por que Jesus não diz vós também vencerá? Porque quando ele diz filhinhos, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está dizendo: a minha parte eu já fiz. E se ele diz vós também vencerás, aí ele estava dizendo assim: eu estou garantindo que vocês vão vencer. Ou seja, ele estava assumindo mais uma missão, mas ele não disse isso. Paulo mais tarde vai dizer: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quando Jesus diz tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus está dizendo: a minha parte eu já fiz, agora é com vocês. A atitude vencedora não parte de Jesus para nós. A atitude vencedora tem que nascer aqui no teu coração, meu querido. A atitude vencedora tem que nascer na tua vida. É você dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer em Cristo por quê? Porque ele já venceu. Ele disse para a gente, quando ele venceu, ele está dizendo para a gente: é possível vencer, é possível chegar, é possível alcançar, é possível tomar posse, é possível a promessa se cumprir. Então não é Deus que vai te fazer vencer se você não quiser vencer. Não é Deus que vai fazer Israel sair daquele problema que eles estão, se eles não querem sair, porque foi eles que entraram lá. Irmão, 99% dos problemas que a gente arruma é a gente que procurou. 90% das lutas que a gente entra, boa parte não foi Deus que mandou, foi a gente que caçou. Foi a gente que procurou. Decisões precipitadas, atitudes impensadas, palavras faladas na hora errada, negócios mal resolvidos. Aí depois a gente vem para a igreja, dobrar o joelho e falar: Jesus, resolve minha causa, Jesus, resolve meu problema. Mas foi você que entrou no problema. Então agora você tem que procurar a chave de sair do problema. E a chave de sair do problema é essa mesmo: é vir para a igreja e falar: Jesus, me ajuda a sair do problema. É o que eles fizeram. Oh Deus, veja que eles clamaram, talvez eles gritaram: Senhor, nós não aguentamos mais, ou agora é a morte, ou então nós não vamos trabalhar mais para esse povo, nos ajude a sair desse problema. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: Ele é aquele que nos ajuda a resolver as nossas causas, sim. Ele é aquele que olha para nós e falou: filho, você tomou decisão precipitada, aprenda a lição, vai e não peques mais. Era isso que ele dizia para quem entrou em problemas e lhe procurava. Ele resolvia o problema e dizia: vá e não peques mais. Um dia chegou uma mulher com tanto de homens com pedra na mão para lhe apedrejar. A mulher entrou no problema que ela procurou, era prostituta, sabia que não podia, sabia que ia ser apedrejada, mas foi para a vida fácil.
fácil. E aí lhe apanharam no adultério, trouxeram até Jesus com pedras na mão. Ou seja, ela chega diante do mestre. A Bíblia não diz, mas talvez ela clama por misericórdia, talvez ela grita, mas o melhor ainda é que Jesus não precisa nem de palavra para saber que você está clamando por dentro. Jesus vê que por dentro aquela mulher está clamando por vida. Foi ela que entrou no problema, mas é Jesus que começa a escrever no chão e dizer: o limpo de pecado atire a primeira pedra. Os homens foram embora. Ele levanta a vista, olha para ela e fala: mulher, aonde está teu problema? Ela diz: meu problema já foi embora. E aí Jesus diz para ela: então vá e não arrume mais problema, vá e não peques mais, vá em paz, a tua fé te salvou. Está entendendo o conceito do que Jesus está fazendo conosco aqui nessa campanha, com a tua vida? Problema, infelizmente, a gente arruma, mas Jesus nos ajuda a consertar. Mas quando Ele te ajudar, não entre mais no problema. E aí, olha só, para a gente caminhar aqui para fechar. Eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor veio socorrer. Quando Israel clamou no Egito, Deus desceu a fim de fazer o povo subir. Foi isso que Ele falou para Moisés. Quando agora eles clamam de novo, Deus então ouve o clamor deles. Deus ouve o gemido deles. E Deus então começa a procurar na terra alguém que Ele pudesse levantar. Só porque aí vem a questão, irmão. O nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele não é invasor. O Espírito Santo de Deus não chega e invade a tua vida e diz: ó rapaz, você vai ou vai? Se bem que a chamada de Deus é bem parecido com isso, mas ainda assim temos a escolha. Vamos ter uma consequência se não aceitarmos a chamada? Vamos, mas passamos pela consequência e vamos viver. Agora entenda uma coisa: o Espírito de Deus começou a procurar alguém, mas como o Espírito não é invasor, esse alguém precisava ter ânimo no seu coração. Esse alguém precisava ter sonho, projeto, vida. Eu tive um professor que dizia assim: quando alguém para de sonhar, esse alguém já morreu em vida e não sabe. Deus está procurando alguém que ainda estava se movimentando, porque os demais penduraram o casaco, não queria mais nada, penduraram a harpa. E aí os olhos de Deus encontram um homem chamado Gideão. E Gideão está onde, irmãos? Você lembra onde ele estava? Lá no lagar, malhando uva, pisando uva? Não, malhando trigo, nada a ver. Lagar era para amassar uva, pisar uva, mas ele está malhando trigo. Espera aí, mas os midianitas não estavam levando tudo que Israel produzia? Esse camarada, ele tinha tanta vontade de viver. Ele acreditava tanto na promessa de Deus, que talvez na hora da colheita ele ia escondendo um pouco de trigo por debaixo da roupa. Não sei como ele fazia. Talvez na hora da colheita ele ia separando um pouco para o cantinho e outro para o lado, e ia salvando ali alguma coisa para sustentar a sua casa, a sua família, a sua tribo. E para não acontecer de algum olheiro dos midianitas o ver malhando trigo no local onde era devido, ele vai para o lagar, porque ali no lagar, como os midianitas sabiam que a produção deles seriam de trigo naquele ano, então nenhum olheiro dos midianitas iria no lagar conferir nada, porque não tinha uva. Então o que alguém ia fazer no lagar? Aleluia! Quem tem projeto, quem tem sonho, quem está talvez na dificuldade, mas o projeto e a promessa ainda está no coração, Deus lhe dá estratégias para viver até o momento em que a promessa vai se cumprir. Gideão não está parado, ele está malhando trigo para sustentar a tua família.
Ele está querendo viver. Se alguém está trabalhando para comer, para ir avante, para tentar mudar a história, é porque quer viver. E se alguém está querendo viver, é porque tem sonho. Se alguém tem sonho, é porque ainda crê na promessa de Deus. E se alguém crê na promessa de Deus, é o suficiente para Deus levantar, é o suficiente para Deus mudar a história, é o suficiente para Deus fazer um reboliço santo e fazer a terra saber que Ele levanta quem quer, abate quem quer, usa quem quer, muda a história de quem Ele quer mudar e ponto final. O anjo do Senhor encontra a Gideão. E Gideão, ele tem tanta vontade de viver e tanta coragem de ir avante, que o anjo do Senhor fala para ele: tu é um varão valoroso, rapaz. Mas ele olha para o anjo e diz: eu, varão valoroso? Não vem me elogiar não, rapaz. Eu quero te perguntar: aonde estão as promessas que Deus fez a nós? Aonde estão as promessas feitas aos nossos pais? Se o Senhor verdadeiramente é conosco, cadê os projetos dados a nós? E aí, irmão, Gideão estava ou não estava com a promessa viva no coração? E o anjo do Senhor disse para ele: vai nessa tua força, porque com essa tua força livrarás Israel das mãos dos midianitas. Fique de pé comigo nesta noite. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está apresentando nesta campanha, mas eu quero dizer para você, independentemente da situação, seja igual aquelas pessoas exibidas, se ache mesmo, se apareça mesmo, acredite mesmo, faça como Abraão. Abraão era assim, Abraão estava peregrinando. Sabe o que é peregrinar? É andar sem ter nada, é andar tendo só a roupa do corpo para vestir e os pertences que tem para levar. Peregrino não tem terra, peregrino não tem escritura de propriedade na mão. Ele está peregrinando, andando dentro da terra dos outros. Aí de repente a voz de Deus falava com Abraão assim: Abraão, está vendo a terra que você está pisando o pé? Aí parece que ele batia o pé assim, sentia, falava: tô sentindo, Deus. Aí Deus falava: essa terra vai ser tua e da tua descendência. Abraão era para dizer assim: eu estou ficando doido, estou ouvindo vozes. Não, Abraão logo buscava pedras, fazia um altar, oferecia um sacrifício naquele lugar e continuava a caminhada. Quer ver as promessas cumprir na sua vida, irmão? Não pare, continue em movimento. E por que Abraão levantava o altar? Ele levantava o altar tomando posse daquilo que Deus lhe entregou. Levante o altar e continue a caminhada. É a palavra de Deus para a tua vida. Põe a mão sobre o teu coração. Altíssimo Deus, que a tua palavra nesta noite possa servir como alimento sólido, alimento vivo para nossas almas. Meu Pai, nesta noite estamos aqui encerrando um propósito, meu Pai, de clamor. E eu sei que muitas das vezes nós tomamos talvez a decisão, o caminho